Ele falou uma frase que eu aspirei aqui, chamou a minha atenção. Falta pouco para engrenar. Falta pouco, Pedro e Lucas. Alessandro, eu entendo a agonia, né? Eu acho que a palavra é essa da torcida, de ver um esporte melhor, de ver um time rendendo, fazendo gols. Até pelo elenco que tem, né? Que diferente do ano passado, é um elenco bem melhor. Que tem André, tem Thiago Neves, tem Neilton, Everaldo, Maidana, Sabine e por aí vai. Mas assim, é um treinador novo, querendo ou não. Humberto, por mais que pareça, já está aí há muito tempo. Ele chegou uma rodada antes das finais do Pernambucano. Então, quantos jogos ele tem? Náutico, Santa, os dois contra o Náutico, o Inter e Atlético Mineiro. Então, não tem nem 10 jogos. Tem Salgueiro também, né? Então, assim, não são nem 10 jogos à frente do clube ainda. São jogadores que ele não pediu, entendeu? São jogadores que ele ainda está conhecendo, ainda está tentando extrair o melhor de cada atleta, cada situação aí, o que é que ele pode fazer, o que é que ele não pode fazer. Tanto que tem atletas que nem vêm jogando, que é o caso de Renteria, de Betinho, de Ronaldo, e alguns jogadores que estão... E que nem vai, né? E Renteria que nem vai mais, né? Que estão aí escanteados, porque não foram pedidos do Humberto. O Paulinho, que foi pedido dele, está jogando. Foi titular nos 2 jogos, entendeu? Então tem muito disso. Mas assim, o time também teve muito desfalque. Teve Maidana, teve Zé Wellison, teve Neilton, Everaldo, agora já não tem Thiago Neves. Entendeu? Em momento nenhum até agora ele teve 100% do elenco disponível na Série A. Então, assim, uma coisa é você ter todo o elenco, o time não está rendendo, você muda todo mundo e continua sem render. E hoje não. Hoje ele não tem isso. Tem o Mocelin e tem o Marquinhos. Aí ele bota o Maxwell, que perde gol, que não agrada. Não é o Neilton, não é o Everaldo. Sabe? O André não entrou tão bem no último jogo. Entrou o Trellis também, não foi tão bem. Então, ele ainda está testando situações, está se acostumando com os jogadores que ele tem. Às vezes ele tenta uma coisa e não dá certo, como foi a saída de Micael e Marquinhos no último jogo, que ele tentou justificar, a torcida não entendeu muito bem, disse que não fazia sentido a explicação que ele deu. Então é muito disso ainda. Eu ainda estou com essa paciência em relação a esse início de trabalho, porque está tudo muito embrionário ainda. E fora que o Sport pegou 2 grandes equipes. A gente vê o Fortaleza goleando o Inter, ganhando o Atlético, mas o Fortaleza é um time muito mais organizado. Entendeu? Tudo bem, mudou de treinador, ok, concordo. Mas aparentemente está um time muito mais organizado, um time ofensivo, um time que já tem o seu time pré-estabelecido e o Sport não. Quem é titular no Sport hoje? A gente pode dizer um jogador, 2, 3, mas a gente não tem um time titular formado que, se você pensar de cabeça, são esses jogadores. Pode ser alguém da sua preferência, entendeu? Mas que você tenha certeza que esse cara é titular, não tem. Principalmente do meio para frente, que muda muita gente o tempo inteiro, por lesão ou por situações. Então é muito em cima disso ainda. Eu acho que precisa um pouco de paciência ainda em relação ao Humberto. E depois do Fortaleza, aí tem Grêmio, entendeu? Vai ter uma sequência aí que a gente realmente vai ter. Realmente, o time não tá dando liga. Entendeu? Até porque esse jogo contra o Atlético mesmo, o time poderia ter abrido o placar. Marquinhos meteu uma bola na trave, o jogo poderia ter sido outro. Contra o Inter, o time também poderia ter ganho. O Sport melhorou muito no segundo tempo. Então, assim, não são times horríveis, apáticos, os 90 minutos, como muitas vezes era com o Jair Ventura. Eu vejo lampejos de boas situações no Sport hoje com o Humberto, por isso que eu estou tendo um pouco de paciência. Luquinha? Bom, eu concordo quando o Pedro fala em relação ao potencial que esse elenco tem para render mais, e realmente tem. Se você considerar peça por peça, é um elenco realmente muito melhor do que o do ano passado, que não quer dizer muita coisa, mas é melhor. É um elenco que tem potencial se for encaixado. Porém, por outro lado, eu discordo quando o Rainer fala como se faltasse pouco, como se faltasse só um detalhe, faltasse um pouquinho de nada para o Sport encaixar e começar a engrenar bons resultados. Porque, querendo ou não, por mais que a gente veja um elenco que, se encaixar, pode render bons frutos, na prática a gente não viu isso ser traduzido ainda em momento algum, praticamente. A gente viu um segundo tempo bom contra o Internacional e só. A gente está falando de um time que, em momento algum, conseguiu ainda ter todos os seus melhores jogadores à disposição, né? Quando um lesiona, outro volta, quando outro vai voltar, outro vai para o departamento médico. A gente teve recentemente Neilton e Everaldo de fora, aí agora parece que o Neilton está voltando, Thiago Neves de fora, pega mais 15 dias sem jogar. Então, querendo ou não, vai levar mais um tempo para a gente ver as melhores peças do Sport todas à disposição,
e ver se esse elenco, a partir daí, depois que tiver todo mundo à disposição, ver se esse elenco vai de fato encaixar, ver se o Louser vai conseguir extrair o melhor das peças que ele tem à disposição. E o próprio trabalho do Louser até aqui, muito embora ele tenha conseguido, por exemplo, um bom segundo tempo contra o Internacional, ainda não é um trabalho que passa confiança para o torcedor. É um trabalho que ainda não corrigiu pontos cruciais desse time do Sport. A gente ainda não sabe qual é a cara do Sport de Humberto Louser, por exemplo. E sem falar que, no que diz respeito já não ao treinador e não aos jogadores que aí estão, e sim à diretoria, falta contratar, e eu vou bater sempre nessa tecla, um segundo volante, um jogador para ajudar a melhorar a saída de bola do Sport. Com essas peças que o Sport tem hoje, mesmo se você pegar os melhores jogadores do Sport encaixados da melhor maneira possível, eu acho que ainda fica essa lacuna. Falta um segundo volante, falta alguém para fazer com que essa saída de bola do Sport deixe de ser tão enferrujada, tão burocrática. Acho que, juntando todos esses fatores, a gente acaba tendo mais do que só um detalhe, do que só um pouco para realmente o Sport encaixar e conseguir pegar uma sequência positiva, como o Rainer falou. Pois é. Tudo bem aí, meu querido Pedro? Tá. Peraí, me tira aí da tela, aqui a situação aqui. Tá complicada lá o homem. Vamos embora. O homem comprou um monte de equipamento e não tá usando os equipamentos, meu. Se adaptando, tá se adaptando. Pois é, tá estranhando, né? O negócio tá ficando mais organizado lá, mas compensação tem que usar os aparelhos. Luquinha, você fala que não passa confiança, concordo com você nesse sentido ainda. Eu tenho muita dúvida do trabalho inicial do Louser. Mas não é nem pelo elenco. Para mim, o elenco disputa algo maior do que apenas para não cair. É claro, né, que eu quero, primeiramente, 45, mas eu acho que o Sport vai além disso aí. Mas esse vai além disso aí tem muita nuance. E a principal nuance é algumas invenções que o Louser tem feito, né, até em tão pouco tempo, ele já fez algumas mudanças assim muito loucas, que no início esse caramba... Eu não estou vendo o treino, o cara deve estar vendo, né, coisas bem... E, na verdade, deu no que deu contra o Náutico e algumas substituições. Isso eu nem falo. Mas Mocelin titular, né, entrar aí no time... tem umas coisinhas aí que eu acho que pode ser, não estou afirmando, pode ser que o maior inimigo do Louser seja ele mesmo. Pode ser, Alessandro. Realmente, acho que o Louser, em vários momentos, ele não se ajudou. Acho que principalmente se a gente for pegar na final do Campeonato Pernambucano, que foi o ponto alto das críticas da torcida do Sport em relação ao Louser, ele meio que cavou um buraco e se jogou nesse buraco. Quando ele preteriu alguns jogadores que fizeram por onde está merecendo oportunidades, como, por exemplo, deixar o Mikael no banco para colocar o Thiago Neves como falso 9, deixar o Gustavo fora da relação, até do banco de reservas, quando o Gustavo, quando entra, ele tem entregado o resultado, tem mostrado futebol. Então, tudo isso fez com que a desconfiança da torcida do Sport se tornasse completamente justificável. Eu acho que, como o Pedro falou, ainda é tudo bem embrionário. Acho que foi muito feliz quando ele usou esse termo. Ainda tem muito... a gente precisa de mais tempo para poder julgar, de fato, o trabalho do Humberto Louser à frente do Sport, porém, nesse começo, que, como eu falei, a gente ainda não sabe qual é a cara do Humberto Louser. Ele também tem uma parcela de culpa em relação a isso. Falta a contratação? Falta. Mas ele também fez algumas escolhas que, como eu falei, ele não se ajudou. Espero que a partir daqui em diante isso comece a mudar, ele vira essa chave, vira esse jogo. Assim como ele teve esses momentos de desconfiança, ele também teve alguns momentos onde ele conseguiu dar uma certa cara para o time, né? Naquele jogo contra o Náutico, pelo Pernambucano, por exemplo, mesmo não sendo um grande parâmetro, porque o Náutico teve uns 4 desfalques, mas o segundo tempo contra o Internacional também. Então, vamos dar um pouco mais de tempo ao tempo, porém, hoje é sim justificável que parte da torcida do Sport não confie no Humberto Louser. Pedro, eu vi uma frase aqui do Beto de Tirana, que está lá em Natal. Cadê aqui? Técnico que apadrinha jogador, para mim, não presta. Ele está apadrinhando jogador? Alessandro, é como eu falei. O único ou é confiança. Ou é confiança. Confio no cara, porque apadrinhar, né? Faltou uma aspas aí, vamos dizer assim. Era o que Jair Ventura fazia com o Dalberto.
Pronto. É onde eu queria chegar. O exemplo está bem definido. Apadrinhar é isso. O cara não desenvolve, o cara mantém o cara. Outra coisa é, chegou agora, eu não estou defendendo o Lousa, viu, Beto, nem torcedor rubro-negro, nem Pedro, nem Luquinha. Outra coisa é o cara, porra, eu te chamo, tu vem por elenco, eu confio em você, cara, vem pra cá, porque aqui tu vai ter chance e tal. Aí o cara começa, eu vou dar mais chance porque eu acho que ele ainda fisicamente tá ruim. Aí eu vou dar chance. Se ele for evoluindo e mantiver o trabalho crescente, massa. Mas apadrinhar, né, aspiando aí a palavra, ironizando, é o cara, no caso que você fez, o cara não rende nada, eu vou apadrinhar por algum motivo, né? Eu tô apadrinhando aquele jogador, tô deixando ele como titular, né, Pedrão? E outra, nesses 2 jogos ele nem teve Neilton, nem teve Everaldo. Então, ou era Marquinhos, ou era Paulinho Mocelin, ou era Maxwell, que entra e chuta o vento. Então, assim, o Paulinho Mocelin não é um jogador horrível e também não é um craque. Sabe? É um jogador interessante que pode ajudar bastante no decorrer das partidas, mas hoje ele não é o titular do Sport. É Everaldo e Neilton. E os dois estão fora. A tendência é que voltem agora, sabe? Mas assim, o torcedor também tem que ter calma em algumas situações, Alessandro. Ah, meu Deus, nada presta, ninguém presta, jogador horrível. Meu Deus, Alberto. Gente, calma, acabou de começar o campeonato. Eu entendo a revolta, porque o time empatou, porque perdeu em casa. Olha a frase assim, olha a frase do Fernando Vasconcelos, em cima do que você está dizendo. Isso é com a base, isso é com o treinador, isso é com qualquer jogador. Entendeu? A gente tá vendo também que o Paulinho não tem condições de ser esse jogador titular. Mas nessas últimas partidas ele não tinha alternativas. Sabe? Ele prefere ter esse tipo de jogador no primeiro tempo, um cara que carrega melhor a bola, entendeu? Que é mais inteligente, sabe? E aproveitar o Maxwell no segundo tempo, que é um cara que é só velocidade. Que não tem essa característica de ser esse cara pensante. O forte do Maxwell era a finalização. Ele chegou com esse tipo de situação. Finalizador veloz. Só é veloz, porque a finalização está faltando. Entendeu? Então, assim, são vários jogadores com características diferentes nesse elenco. O Sport ainda não tem o Bárcia também, que vai ser outra alternativa aí. Então, o torcedor tem que ter calma. Tem que ter calma em algumas situações. O Ball News está colocando aí, né? Claro, tá sendo contra algumas opiniões da gente aqui, em especial do Pedro, mas me permita, Pedro, responder ao Ball. Responda. Pois é. Onde foi o planejamento do Sport? O técnico chegou, estava tudo planejadinho, já estava tudo organizado, o elenco. Ele chegou em que mês para o Sport? Né? A eleição foi quando? Então, a culpa, nesse sentido, Ball, que eu não sei seu nome, eu gostaria muito até de saber seu nome. A culpa, entendo sua expectativa, sua pressa, mas a culpa não está nele nesse sentido, não. O time já era para estar evoluído até demais, porque se a eleição fosse em dezembro, já teria, supondo que fosse ele, já estaria aí há mais tempo, as contratações, e a coisa vai andando, é um passo... Jogadores novos, Alessandro. Mocelin vinha de lesão, fez o segundo jogo dele agora. Entendeu? A turma às vezes parece que dá um apagão nessas coisas. Quer que o cara entre em campo, vire Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, e esquece de tudo. Entendeu? E não pode ser assim, óbvio, todo mundo quer que ele renda mais, todo mundo quer um esporte melhor. Entendeu? Mas precisa ter calma e entender todas as situações. Lousa era o nome ideal para estar nesse time, é outro porém. Quem apostou? A diretoria. A mesma diretoria que renovou com Jair Ventura e demitiu ele em menos de 2 meses. Um contrato longo que teve que pagar multa. Eleição no meio de tudo. Time eliminado das competições por conta de falta de planejamento. Então é uma bola de neve. Não é FM, não é Brasfoot, não é L-Foot. Entendeu? Que você manda todo mundo embora, traz outro time e você vai ser campeão de tudo. Não é FIFA, não é PES. Então é vida real, galera. Tem que ter calma. Ele está conhecendo o elenco. Os jogadores estão chegando. Ele teve muitas baixas, sabe? Então é muito em cima disso também. É a paciência. Não tem como ser imediatista. Não tem como.